agroquímico, pesticida, defensivo agrícola, inseticida, praguicida, produtos de controle ambiental. Esses são alguns nomes para dizer a mesma coisa, agrotóxicos. E aqui no Brasil, a gente tem muito para falar sobre isso. Pois é, Laís. Mesmo sem a gente se dar conta, os agrotóxicos estão presentes na nossa vida quase que diariamente, sabia? Isso porque nós somos o país com maior consumo de pesticidas do mundo. Exatamente, Felipe. Desde 2013, o número de agrotóxicos liberados cresceu muito aqui no Brasil. Em 2021, por exemplo, no ano passado, foram liberados mais de 550 pesticidas novos que começaram a circular aqui no país. E esse número, infelizmente, ainda pode crescer. E se engana quem acha que a única ação dos agrotóxicos é proteger as plantações das pragas, viu? Tem consequência para o solo, para a água, para o meio ambiente como um todo e para a nossa saúde também. E nesse episódio do Desteoriza, a gente vai falar sobre isso. A ação de agrotóxicos, quais os impactos e entender que o uso dessas substâncias não está ligado só à área da agricultura. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, e estou aqui na apresentação desse episódio junto com o Felipe. É isso aí, eu sou Felipe Silva, estudante de Rádio, TV e Internet aqui da UFPE. E a gente tem hoje uma convidada e um convidado para conversar sobre isso, para nos ajudar a desteorizar os agrotóxicos. Vamos começar apresentando Ide Gurgel. Bem-vinda, Ide. Fala um pouquinho de você para a gente. Olá, gente. Eu sou Ide Gurgel, sou médica e sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e atuo aqui em Pernambuco, no Instituto Ageu Magalhães, que é a unidade técnico-científica desta fundação. Basicamente, eu atuo no campo da saúde, ambiente e trabalho, e os agrotóxicos são um dos temas que a gente estuda, que a gente pesquisa. Obrigada pela participação, Ide. E a gente também recebe aqui hoje Walter Santos. Bem-vindo, Walter. Conta um pouquinho mais sobre você pra gente. Olá, pessoal. Então, meu nome é Walter Santos Evangelista Júnior, sou engenheiro agrônomo, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Departamento de Educação. Atualmente, estou como vice-coordenador do Núcleo de Agroecologia e Campesinato, e dentro da minha formação de engenheiro agrônomo, minha área de atuação de mestrado e doutorado é em entomologia agrícola, que faz o controle ou manejo, na verdade, das pragas na agricultura. Já agradeço a participação de vocês e quero lembrar a você que está nos ouvindo que o Desteoriza é um podcast onde a gente conversa sobre temas estudados nas universidades e assuntos do dia a dia de forma descomplicada. Você pode nos seguir nas redes sociais. É só você procurar @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E você também pode aproveitar que está nos ouvindo no seu tocador de podcast favorito e apertar no botão seguir para receber uma notificação toda vez que a gente postar um conteúdo novo. Isso mesmo. Então vamos começar aqui o nosso papo. Walter, o que são agrotóxicos e como é que eles são utilizados aqui no Brasil? Bom, os agrotóxicos são substâncias químicas que, na teoria, foram utilizadas para matar insetos, pragas e também patógenos que acometem as grandes culturas. Basicamente é isso, são substâncias químicas com o objetivo de tentar reduzir a população de um inseto, de uma doença ou de uma planta daninha. Os agrotóxicos, eles são também biocidas, justamente pelo conceito que Walter trouxe. Eles matam, então eles matam a vida, eles matam pelo próprio insetos, nome, Exatamente. Sida significa morte, enfim, matar e isso, aniquilar, Então eles são biocidas, eles não têm uma seletividade, não existe um veneno que seja, vamos matar a mosca branca, e ele só mata a mosca branca, ou vai matar o dengue, só mata o mosquito da dengue. Não é assim, Eles acabam atingindo vários outros seres, plantas, outros animais, inclusive nós, seres humanos. Por isso que na nossa legislação, até hoje, porque ainda não foi aprovado o pacote do veneno totalmente, o termo que foi cunhado, a denominação é agrotóxicos, porque já inclui na palavra
seu maior impacto, o seu maior dano à vida, que é o potencial tóxico. Ele faz mal, ele é um perigo para a vida. Exatamente. Esse termo agrotóxico também é o que a gente defende para esse tipo de substância, embora muitas linhas, né, que trabalham com esses produtos venham tentar, né, mascarar esses efeitos através de sinônimos que, para a população, né, se torna uma coisa benéfica. Por exemplo, defensivos agrícolas, né, remédio, né, que as pessoas do campo, né, recebem também essa denominação de remédio ou defensivo agrícola, né? Como o Ide falou, é um produto que vem causar mortes em cadeia. Aqui no Brasil, ele é costumeiramente utilizado na cadeia agrícola, né? Geralmente, como você colocou, Walter, para acabar com pragas, mosca branca, por exemplo, na plantação. Tem algum outro lugar, para além da plantação, onde eles também são utilizados? Bom, em campanhas de saúde pública, com certeza, né? Mas em campanhas de saúde pública se utilizam os mesmos venenos que são utilizados, digamos, no mundo do campo, né? Então, você tem produtos, né, que são organofosforados, tipo Malathion, tipo Temefós, aquele, né, que inclusive é utilizado no fumacê, tipo piretroides, que são utilizados também no fumacê. O Temefós é aquele granuladozinho que se bota na caixa d'água, se bota no filtro, na plantinha. Aqueles produtos, eles também têm essa mesma propriedade no mundo do campo, né? Tanto na produção animal quanto na plantação. São venenos semelhantes, né? O DDT, que é, inclusive as pessoas chamam de dedetizar, vou dedetizar a minha casa, né? Porque o DDT é um organoclorado extremamente danoso, que foi um dos primeiros, né? E que hoje, inclusive, ele é proibido na agricultura. Ele é permitido em situações especiais de saúde pública, ainda é permitido, apesar do enorme dano que se traz. Então, existe uma classificação imensa de produtos, cada um com sua função, e eles são utilizados na agricultura, na pecuária e em controles, né, de vetores, em campanhas de saúde pública, tipo da dengue, da filariose, né, de leishmaniose, chagas, etc. Existe também uma linha de produtos de agrotóxicos que são utilizados no ambiente doméstico, e esses são chamados domissanitários. Então, o mesmo agrotóxico usado na agricultura também estão na prateleira de supermercados para controle de baratas, cupins, pernilongos. São, muitas vezes, os mesmos produtos usados na agricultura, embora ele venha em uma concentração menor, mas a população também está exposta a esse tipo de produto. Aquele inseticida, por exemplo, em spray, que a gente compra para matar muriçoca, mosquito, é um agrotóxico, então? Sim, é o mesmo produto, eles são os mesmos agrotóxicos. Pode reduzir a concentração, mas você imagine que, por exemplo, você aplica num determinado ambiente e o carro de fumacê, quando passa, né, ele inclusive entra na sua casa e ele se fixa nas paredes, se fixa no chão, nas plantas, em todo o canto, fica ali um tempo. Mas você imagine que você liga, às vezes, um dispositivo na tomada e fica liberando o veneno a noite inteira, enquanto você está dormindo, pensando que está respirando e se livrando do inseto e se protegendo, você está, na verdade, inalando agrotóxicos, né? Então, ele vai, inclusive, pela respiração, cai rapidamente na corrente sanguínea, vai direto para o sistema nervoso, enfim, pode colocar uma série de danos. Nós, seres humanos, como todos os seres, nós não somos uma máquina, e a gente é muito diferente. E o nosso organismo, por sermos diferentes, nosso organismo também não é uma máquina, ele responde de maneira diferente. Então, assim, um processo de intoxicação em qualquer pessoa ou até nos animais, né, é importante você levar em consideração o tipo de produto, o grupo químico, a classificação, a concentração desse produto, e também é importante levar em consideração o tipo de exposição que a pessoa está tendo, né, que o sujeito está tendo, né? Pode ser uma exposição pela pele, que é mais difícil de absorver, uma exposição pela respiração, como esses que ficam no quarto da gente, que a gente, não só pela pele, mas pela respiração também, ou pelas mucosas, né, pela boca, pelos olhos, etc. Cada local de entrada, né, dos produtos, ele vai ter uma repercussão diferente, ele vai agir mais rapidamente ou menos rapidamente. Essas coisas a gente precisa ter muito cuidado. Complementando, como você perguntou, isso é um agrotóxico? Na verdade, o nome muda, né? Porque eles colocam como produtos domissanitários, dome de ambiente doméstico e sanitários para limpeza. Então, e eles sofrem regulações ou fiscalização por órgãos diferentes. Por não ser agrotóxico, né? Então ele não é fiscalizado pela Adagro, é pela Agência Municipal, né, de Vigilância Sanitária. Então, a Adagro não fiscaliza supermercado, mas a substância química são as mesmas, né? Por exemplo, falou-se na mosca branca, então a gente tem
tem um produto chamado imidacloprid, que está lá nos princípios ativos dos produtos para barata e para formiga, que a gente usa em casa. Se você vê esses produtos para formiga, para barata, sim, sem nenhum, como se fosse a coisa mais simples do mundo e mais segura do mundo, quando na verdade não é, né? Precisa ter um cuidado enorme, porque você está se expondo a sua família, expondo os animais, né, o ambiente como todo, do mesmo jeito. De forma espontânea, vocês já entraram na próxima pergunta que a gente ia fazer, que era justamente quais são as principais consequências desse uso de agrotóxicos, né? E a gente acabou de conversar agora sobre isso, que não só para as plantações, não só para os animais, mas para a nossa vida, né? Para a nossa saúde também, enquanto seres humanos. Isso, inclusive tem um vídeo que depois eu acho que era interessante disponibilizar, né? Que é O Veneno Está na Mesa. A gente já tem várias produções assim, que são muito interessantes e acessíveis, né? Estão disponíveis, né? O site Contra os Agrotóxicos, ele disponibiliza vários vídeos e documentários. Tem o Veneno Está na Mesa, volume 1 e volume 2, de livre acesso, né? E ele foi produzido por Silvio Tendler, que é um cinegrafista importante aqui no Brasil, né? E Silvio, junto com vários movimentos, pesquisadores, inclusive a Fiocruz e várias ONGs, né, universidades, enfim, fez uma pesquisa exaustiva e produziu esse vídeo, né? O Veneno Está na Mesa 1 e 2, e ele mostra, assim, várias situações, né, de impactos, né, na saúde e na vida. Eu costumo dizer que os agrotóxicos, né, eles comprometem da ponta do cabelo ao dedão do pé. Eles comprometem todos os órgãos e sistemas, todos os tecidos que a gente tem no corpo humano. Então, assim, compromete a pele, os olhos, né, ele compromete o aparelho respiratório, pulmões, ele compromete o sistema nervoso, compromete os rins, ele compromete o fígado, enfim, não tem distinção. Uns, né, podem comprometer mais determinados órgãos, mas assim, eles têm uma ação sistêmica. Não existe um agrotóxico que vai dizer, ele só causa isso. Não. Às vezes a pessoa é exposta a esses produtos, né? E aí pode desenvolver desde intoxicações leves, que pode ter dor de cabeça, tontura, às vezes vômito, até situações graves, né? Que levam, por exemplo, a convulsões, até entra em coma e morte. Então a gente tem desde situações de crianças, né, que desenvolvem a puberdade precocemente, e a gente tem relatos e estudos que mostram, aqui bem pertinho de nós, aqui no Ceará, crianças com idades bastante jovens, né, bastante tenra, com 4, 5 anos de idade, meninas que menstruaram, meninas que desenvolveram pelos, né, pubianos, meninas que desenvolveram mamas, meninos também que desenvolveram barba. Os agrotóxicos, eles agem, né, eles levam um desequilíbrio e aparecem vários quadros que levam, por exemplo, a infertilidade, a homens e mulheres que não podem gerar filhos, né, porque teve o comprometimento na produção de células e de espermatozoides, né? Você tem comprometimentos hepáticos que levam desde hepatites agudas até quadros de cânceres, né, que podem acometer. Você tem comprometimentos respiratórios que vai desde quadros, né, respiratórios crônicos até cânceres que comprometem várias regiões do pulmão. Enfim, né, existe inclusive trabalhos que registram, por exemplo, coisas que a gente nem percebe, mas dificuldade de aprendizado em crianças que estão expostas, porque nós estamos expostos, a maioria da população está exposta a agrotóxico desde o momento que ainda está na barriga da mãe, né? Porque as mães estão expostas. E no Brasil tem, inclusive, vários relatos, né, de estudos aqui realizados no Brasil, na região do Centro-Oeste, em que se detectou vários agrotóxicos no leite materno, porque as mães foram expostas, seja exposta no trabalho mesmo, na roça, ou seja exposta pela alimentação, porque é como o filme de Steve Tender diz, o veneno chega à minha mesa, chega à sua mesa, porque hoje a gente tem uma produção agrícola que é muito concentrada no uso de agrotóxicos, e principalmente como você anunciou no início, né? Nos últimos anos, né, houve uma intensificação na liberação, na flexibilização de agrotóxicos aqui no Brasil, que é uma coisa jamais vista na nossa história. Muitos agrotóxicos, inclusive proibidos em seus países de origem, eles são liberados aqui sem os critérios. E com esse pacote do veneno que foi aprovado agora, né, dia 9, lá na Câmara dos Deputados, e que caminhou para o Senado, se ele for aprovado no Senado, aí abrir definitivamente para que o agronegócio domine toda a situação, todo o controle da plantação e da produção para alimentar as pessoas, sem levar em consideração nenhum tipo de segurança,
segurança da vida e da saúde, né, das pessoas. Vamos generalizar 3 atores principais. Estou falando do agrotóxico, aquele destinado à agricultura. Seria o meio ambiente, o agricultor que trabalha, que faz uso disso, e a sociedade que consome os produtos contaminados, né? Então, dentro desses 3 personagens, vamos dizer assim, grupo de pessoas, as consequências são incalculáveis, né? A Aide falou da questão do impacto na saúde, mas a gente vai falar na questão ecológica, ambiental, aí vamos trazer muitos outros aspectos, né? Então, é uma coisa muito complexa dizer as consequências, mas é um produto que veio causar uma dependência igual uma droga mesmo, porque ele não conserta, não restaura, se torna sempre dependente cada vez mais dele para se chegar a algo a qualquer preço. Então, todo mundo que trabalha com agrotóxico vai sempre depender do agrotóxico e sempre causando impactos negativos em toda a cadeia, em toda essa população que entra em contato direto e indireto, né? É claro que os trabalhadores, né, do campo, a população do campo que lida, né, no seu dia a dia com esses produtos, né, é claro que eles são os primeiros a serem expostos e os primeiros também onde aparece o maior número, né, de intoxicações. Mas em saúde pública, a gente inclusive considera os trabalhadores, né, rurais, os trabalhadores do campo, como o que a gente chama de uma população sentinela, ou seja, é uma população que a gente precisa estar acompanhando as condições de saúde. A Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, estimou que para cada caso, um caso de uma pessoa que se intoxica, e isso é registrado no sistema de saúde, existem cerca de 50 casos que são intoxicações, pessoas que se intoxicam, que são aquelas que a gente chama de intoxicações leves e que não vão procurar o serviço de saúde. Isso não é registrado. A maioria tem dor de cabeça, tem tontura, tem coceira, piretroide dá muita coceira. E a gente, às vezes, desconsidera. Aumento de alergias, pessoas que começam a ter muitas infecções, porque comprometem a imunidade, eles são imunotóxicos, eles comprometem a imunidade das pessoas. A imunidade é um sistema que protege a gente contra as doenças. E nos nossos organismos já produzem o que a gente chama de células de defesa. E aí o que é que o agrotóxico faz? Eles atuam impedindo ou a produção dessas células ou impedindo que as células funcionem. E aí as defesas do organismo da gente baixam e a gente começa a ter vários tipos de adoecimento. E agora a gente tem um momento muito legal aqui do nosso podcast, que é o Conta Tua História. Nesse quadro, a gente sempre tem uma pessoa que vai compartilhar alguma história da sua vida relacionada ao tema, né? Hoje a gente tem um Conta Tua História com Luma Santos, que vai falar um pouquinho sobre consumo de orgânicos, limpeza de alimentos. Vamos ouvir um pouquinho. Conta a tua história. Olá pessoal, eu sou Luma Santos, nutricionista, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre agrotóxicos e produtos orgânicos. Primeiro eu vou deixar claro o que é que são os agrotóxicos, né? Eles são produtos químicos e sintéticos com alto nível de toxicidade. Então, se é químico e sintético, a gente já pode entender que o nosso corpo não está pronto para processar. E o que significa ter alto nível de toxicidade? Quer dizer que eles têm grande poder em causar danos ao nosso corpo. Para vocês terem uma noção de como é grave esse consumo frequente e contínuo, muitos dos agrotóxicos liberados aqui no Brasil, eles não são liberados em outros países. Infelizmente, são usados nos nossos alimentos muito mais produtos do que o que é necessário. E quem acaba sofrendo com todo esse consumo é o nosso corpo. Hoje, a gente já sabe de muitos efeitos deletérios que o consumo contínuo de agrotóxico pode trazer para o nosso corpo. Como, por exemplo, infertilidade ou baixa fertilidade feminina ou masculina. Problemas relacionados com o nosso fígado. Já que o fígado ele é encarregado de filtrar todo o nosso sangue, o nosso corpo ele tem dificuldade de processar o que é químico porque ele não está pronto para isso. Ou seja, o consumo de agrotóxicos dificulta o processo natural de detoxificação do nosso corpo. Também é comum nas pessoas que ingerem muitos agrotóxicos a dificuldade de absorção de nutrientes através do intestino. Ou seja, a microbiota intestinal ela acaba sendo comprometida. A microbiota intestinal é o que antigamente a gente chamava de flora intestinal. Então, a gente precisa de uma microbiota saudável para conseguir absorver os nutrientes que a gente está ingerindo, como vitaminas e minerais. Então, se a gente tem um dano na microbiota, a gente tem um dano na nossa saúde. Então, a higienização
correta, ela pode minimizar essa carga química que vai ser recebida pelo meu corpo ou pelo seu corpo. Por isso, né, eu vou ensinar aqui para vocês como pode ser feita uma higienização. Primeiro, a gente deve lavar em água corrente vegetais ou frutas para eliminar essas sujidades, né? A gente pode também usar detergente. Depois de enxaguar, o ideal é deixar de molho por 10 minutos numa mistura de água com hipoclorito puro, na proporção de 1 litro de água para 1 colher de sopa de hipoclorito. Depois desse processo de deixar de molho, você vai fazer um novo enxágue. A higienização, ela não elimina completamente, mas ela ajuda. Mas o melhor mesmo é consumir orgânicos. Então, se você puder, priorize o consumo de orgânicos. Procure saber se tem alguma feirinha perto da sua casa, né? Às vezes do seu trabalho mesmo. Alguns supermercados hoje em dia já tem uma seção só dedicada a produtos orgânicos. Então, lembre-se que o mais importante que você tem na sua vida é a sua saúde. Então, priorize, cuide dela. Luma falou um pouco dessa questão de como a gente lavar os alimentos, né? E aí essa solução, além dessa higienização prévia, ela fala da solução de hipoclorito puro com água, e é uma colherzinha de sopa de hipoclorito para 1 litro de água. Hipoclorito puro a gente acha em supermercado, mas caso você não encontre, de fato ele é um pouquinho mais caro do que outros produtos, também pode utilizar água sanitária. Agora é uma outra proporção. A água sanitária, como ela não tem hipoclorito só, ela tem outras substâncias, então uma proporção é diferente. O hipoclorito puro é 1 colher de sopa para 1 litro e a água sanitária são mais ou menos umas 10 gotinhas para 1 litro de água. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, é que as pessoas precisam ter clareza que essa solução que está sendo sugerida é para higienizar os alimentos, para livrar os alimentos de bactérias, de verminoses que possam vir, né, naqueles alimentos. Essa solução ela não elimina os agrotóxicos. Então, se você compra um produto que ele foi produzido com veneno, uma fruta, morango, mamão, abacaxi, seja lá o que for, que se utilizou veneno, essa solução não elimina, ela não limpa os agrotóxicos. O máximo que ela vai fazer com a água corrente ou com sabão mesmo, ela tira algum excesso que esteja fora, né, da planta. Porque existe um período de carência entre o momento em que você aplica o veneno lá na roça, até ele chegar no supermercado e estar disponível para você consumir, tem um período. E muitas vezes houve denúncias, e já foi, né, alguns supermercados aqui autuados, porque eles pulverizavam no próprio supermercado. E isso é completamente errado, né? Uma coisa ela está certa, e ela enfatizou bem, a única maneira de você evitar é não consumir produtos com venenos. Os agrotóxicos, eles têm uma via de ação dele. Tem produtos que têm ação de contato. Esses não penetram no organismo, na planta. Então, eles matam, né, por contato. Então, eles ficam na superfície do fruto, da hortaliça. Então, esses podem até amenizar com a lavagem. Mas existem os produtos que a gente chama que são os mais usados hoje, que vamos dizer assim, são os mais evoluídos e são sistêmicos. O que é isso? Eles circulam na seiva da planta. Então, está dentro do tecido da planta. Então, a contaminação química através de agrotóxico, não é? A lavagem vai eliminar, sim, uma pequena faixa de produtos que ficam na superfície. Já a contaminação biológica, né, que esse é um ponto importante também, quem produz orgânico tem maior chance de ter essa contaminação biológica, que essa, sim, pode ser eliminada, né, através dessa lavagem que foi falado, dessa desinfecção, né, vamos dizer assim. E eu tenho uma pergunta para você agora, Walter, que é justamente puxando o gancho disso que a gente estava conversando agora, que é qual é a diferença entre os produtos orgânicos e não orgânicos? Perguntar se é basicamente o uso de agrotóxicos ou tem outra coisa. Olha só, se a gente for falar teorizando as coisas, uma substância orgânica é que tem carbono em sua constituição, orgânico, né? E uma coisa inorgânica não ter carbono. Nesse sentido, já social, cultural, o orgânico, né, vamos dizer assim, leva em consideração o uso de substâncias químicas sintéticas, né, que são produtos químicos que são produzidos em larga escala, em concentrações, né, que os pesquisadores, os químicos, idealizam e é exposto, né, para exercer uma função, contaminando o ambiente. Né? A gente tem substâncias, vamos dizer, orgânicas, no seu sentido químico, né, que servem como um
inseticida, né, que é permitido na produção orgânica, na produção agroecológica, né, por ser um produto, por exemplo, enxofre. É inorgânico, não é orgânico, mas é um produto natural que se usa para controlar algumas doenças. Então, em muitas culturas, esse produto ele é permitido porque é natural. Alguns extratos de plantas, então, podem ser consideradas não orgânicas, né, mas elas não têm esse efeito negativo que o agrotóxico sintético, né? Então, de uma forma geral, é que uma produção orgânica é aquela que é mais tida do meio natural e a produção não orgânica é que usa princípios, substâncias químicas sintéticas, que altera a natureza, né? Potencializa o efeito negativo de substâncias e expõe ela ao ambiente. É mais ou menos isso. Ou seja, a produção orgânica é aquela que é sem veneno. A produção tradicional é aquela que é com veneno, com agrotóxico. Eu trouxe os números aqui relacionados a agrotóxicos no Brasil para a gente ter uma ideia desse volume que a gente está falando, né? E do perigo disso, assim, do impacto disso que a gente está conversando aqui. Atlas, Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. Esse nome bem grande, essa pesquisa foi lançada em 2017 e ela traz umas informações que são bem preocupantes. A média anual de uso de agrotóxico aqui no Brasil, entre os anos de 2012 e 2014, a gente está falando de um período de 3 anos, foi de quase 878 mil toneladas de agrotóxicos. Em 3 anos, a gente consumiu 878 mil toneladas de agrotóxicos. Lembrando que uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Então, isso seria 878 milhões de quilos de agrotóxicos em 3 anos. Isso de 2012 a 2014. E aí a gente tem um dado agora de 2017, que foi apresentado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados em 2019, numa audiência que aconteceu em 2019, que em 2017, só em 2017, a gente consumiu 550 mil toneladas de agrotóxico aqui no Brasil, o que tornou o nosso país, nesse recorde que a gente não gostaria de ter, né? A gente teve o título de maior consumidor de agrotóxicos em volume do planeta. E diante desse volume todo de agrotóxicos, que a gente sabe que faz muito mal, não só para o meio ambiente, mas obviamente que para a gente também, né? Existem outras formas mais seguras para a gente combater essas pragas, por exemplo, e quais são as alternativas para o uso desse agrotóxico? E também, já fazendo um ganchinho, por que essas alternativas elas não são utilizadas hoje em dia? Veja bem, o Brasil ele é o maior consumidor de agrotóxico desde lá de 2012, 2013, e atualmente, né, esse posto está difícil de ser retirado, em virtude, né, das liberações de moléculas, né, como o Ide falou, sendo liberadas sem critérios. E com esse novo pacote que está ou já foi aprovado, dependendo do período que vocês estão assistindo, né, isso pode acarretar, né, vamos dizer assim, o favoritismo do Brasil ainda em permanecer no topo, né, com esse título aí. Existem formas, sim, de se controlar, de manejar pragas. A agricultura convencional ela é baseada, né, em uma escala econômica. Ela não olha outros fatores sociais, ambientais. Então, o objetivo implícito da agricultura convencional ou do agronegócio é maximização, aumentar a produtividade das culturas, né? Mas o objetivo implícito é maximizar seus lucros. Então, é uma agricultura migratória. A soja, as grandes culturas aqui que vão para exportação, né, soja, milho, algodão, né, elas são migratórias. Onde elas chegam, degradam o ambiente e migram para outro local. Foi para o Cerrado, foi para o Mato Grosso, está invadindo o Pará, está chegando no Nordeste. Então, como ela não é uma coisa sustentável, ela precisa sempre, né, de um meio novo para poder produzir. Então, já se mostra que não é uma tecnologia sustentável. Aí a pergunta foi, alternativas a Pernambuco hoje é destaque, perdendo em número, apenas para São Paulo de feiras agroecológicas. Então, Pernambuco é destaque nacional na oferta de hortaliças, frutas, né, de vindas da agricultura familiar, não é? E estão aí em dezenas, quase centenas de feiras distribuídas dentro do nosso estado. Não é? E as pessoas não têm o hábito, não é, de procurar esse local para se alimentar. Então, resumindo, a forma correta
correta de produção é aquela que respeita o ambiente. Então, é dentro de um princípio, de uma nova ciência que surgiu, que é a agroecologia. Então, a agroecologia é uma nova ciência, né, que vem a tentar mostrar para a sociedade, né, que há uma forma mais natural de produzir, né, e não venham com essa desculpa que a produção orgânica não atende a população, né, não atende a demanda. Isso é uma balela. 70, 80% do alimento que chega à mesa vem da agricultura familiar, de base familiar. Não é os grandes produtores de soja que botam alimento na nossa mesa, não é os grandes produtores de milho que botam alimento na nossa mesa. O milho vai virar ração animal lá nos Estados Unidos. Porque eu acho que essa é a grande saída, né, para a produção, né, para que você garanta segurança e soberania alimentar, né, de toda a população, é você apostar numa produção agroecológica, é você apostar na soberania das pessoas, na autonomia, na fixação do homem do campo, apostar na reforma agrária. São todas questões que são fundamentais. Discutir a questão do agrotóxico é você estar vinculado, está pensando pela matriz do agronegócio. E o agronegócio não está preocupado em levar comida para a sua mesa ou para a população da periferia de Recife ou da África, não. O agronegócio está querendo produzir soja e milho e os outros que se danem. Eles querem produzir soja e milho, né? E para que soja e milho? Para alimentar o gado, para produzir óleo, para produzir, inclusive, combustível, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, acho que é importante a gente apostar, por exemplo, em outros combustíveis que não sejam combustíveis fósseis, né? Mas é importante que também a gente invista, né, numa produção que garanta a alimentação e a vida das pessoas em todos os lugares do planeta. E isso só vai ser possível quando a gente garantir terra para quem nela produz. Se a gente não tiver homens e mulheres lá no campo com condições de plantar, por isso que é importante ter reforma agrária, porque não é simplesmente dizer os homens e mulheres têm que ficar no campo. Ficar no campo sem ter acesso à terra, sem ter acesso à escola para os seus filhos, sem ter acesso às condições de saúde, sem ter acesso às outras políticas sociais, o que é que os homens e as mulheres do campo vão fazer no campo, né? Não tem como, eles têm que buscar a sua sobrevivência também. Mas, se você garante uma política adequada, a gente consegue manter homens e mulheres do campo, vai ter uma migração invertida, as pessoas vão sair da cidade para ir para o campo, porque a qualidade de vida é muito melhor no campo. A gente já percebe isso aqui nos arredores de Recife, né? Das grandes cidades a gente percebe isso. As pessoas estão deixando Recife e vão morar onde? Vão morar na APA, Aldeia Beberibe. Por quê? Porque aqui tem as melhores condições, você tem a situação mais limpa, embora que não. Veja que aqui a gente está cercado de um canavial. E o que é que tem no canavial? Veneno. Veneno com pulverização aérea, que é uma outra coisa que a gente precisa também discutir. Não basta o agronegócio utilizar veneno e expondo o trabalhador rural no seu dia a dia, ele ainda quer fazer nos seus grandes latifúndios, que é a base da produção brasileira, são os grandes latifúndios, ele quer ainda utilizar a pulverização aérea, e aí a pulverização aérea vai atingir a quem? A todo mundo que estiver embaixo, porque quem é que controla o vento? Não existe como você controlar o vento e dizer, olha, vento, você agora só vai nessa direção, então eu vou pulverizar aqui porque o vento só leva para cá. Não existe. O vento hora está para cá, hora está para frente, hora está para trás, não tem como você controlar. E aí a gente tem várias situações de denúncias e de estudos científicos no Brasil que mostram a contaminação de territórios indígenas, de territórios de comunidades tradicionais, escolas localizadas no campo, que os aviões passam, derrubam o veneno, no mesmo dia os hospitais se enchem de pessoas intoxicadas, professores, estudantes de todas as idades. Isso tem vários relatos no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil parece que é uma coisa. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa, né? Precisa se contrapor, né? Não pode, a gente precisa criar zonas livres de veneno, pelo menos. Se a gente não tem força suficiente, porque o agronegócio é muito forte, a bancada do boi, a bancada da bala é muito forte nos nossos parlamentos brasileiros, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e nas câmaras de vereadores. Se a gente não tem força suficiente para convencê-los e mostrar o enorme dano que ele está trazendo para a população como um todo, para o planeta como um todo, que pelo menos se crie situações, ambientes, né, territórios, né, livres de agrotóxicos. Tem algumas pequenas experiências, né, que são muito boas. Por exemplo, uma região como a APA, uma área de proteção ambiental, que tem um dos maiores aquíferos, né, do Brasil, que é a APA Aldeia Beberibe, jamais poderia se utilizar veneno aqui, porque está matando os animais, está matando as plantas, está contaminando
usando a água que está no subsolo. Então, isso é inconcebível. Então, não poderia ter uso de agrotóxicos, não poderia ter pulverização aérea nessas regiões. A gente não precisa disso. Existem várias maneiras de se produzir sem você usar veneno. Um exemplo disso que você falou, Ide, né, que é esse uso do agrotóxico com essa desculpa de vamos pulverizar agrotóxico com aviões relacionados à plantação, é esse uso do agrotóxico como arma química, né? Eu tinha separado aqui uma matéria que foi publicada no site UOL de um caso que aconteceu de pulverização de agrotóxico por avião, né, contra aldeias indígenas no Mato Grosso do Sul. Aí eu separei um trechinho publicado nessa matéria que diz assim: eram 4 horas da manhã, ainda estava escuro e meu avô achou que estava chovendo pelo barulho das gotas batendo no teto de lona. Quando saiu, sentiu o cheiro bem fedido e percebeu que era agrotóxico. Conta Erileide Domingues, liderança da aldeia Guirarocá, acho que é assim que fala, no município de Carapó. A gente vive no meio do veneno, respira, come, bebe e veste o veneno que ele joga. Então, não é só uma questão relacionada à agricultura, né? É uma questão social, é uma questão econômica, como você bem colocou, né? A utilização do agrotóxico também como arma química, com essa desculpa de que a gente precisa produzir para que as pessoas possam comer, né? Isso o agronegócio dizendo, como vocês muito bem colocaram no início da nossa conversa, né? E aí, diz aqui também, em 2019, um mês depois de inaugurada, a escola nessa aldeia, né, Guirarocá, foi coberta por uma nuvem de pó branco que se alastrou de uma fazenda vizinha. A pouca comida que havia disponível no local precisou ser jogada fora, além de 4 crianças e 2 adolescentes terem sido hospitalizados. Segundo essa reportagem da UOL, os ataques são recorrentes e em 2015 uma aldeia da região conseguiu uma indenização depois que a professora filmou os rasantes, né, os voos bem baixos que os aviões dão para jogar os agrotóxicos, né, lançando uma chuva tóxica sobre a oca que serve de escola. Absurdo. Essa questão da pulverização aérea, vai deixar claro que é um risco muito alto. Por quê? Porque os produtos que são utilizados por pulverização aérea, que é vamos dizer assim, é uma formulação de produto chamado ultra baixo volume, que é o produto praticamente puro. Por isso que causa essa intoxicação aguda, né, imediata. Não é diferente, né, daquele produto que ele é diluído em água no campo. Mas o agricultor, quando vai diluir, ele pega o produto lá da embalagem puro, não é isso? Então, ele Exatamente. corre o maior risco, porque ele trabalha com um produto puro, né? Então, se ele entrar em contato com aquilo, ele vai ter os efeitos, né, vamos dizer assim, mais fortes, né? Falando uma linguagem simples. Mas é importante registrar que a gente já vem há muitas décadas, né, lutando, né, estudando e demonstrando, né, e a gente tem muitas resistências e essas, né, resistências estão cada vez mais fortalecidas, né, no âmbito do Congresso Nacional Brasileiro, no âmbito do governo federal, né, particularmente com esse pacote do veneno, né, que é um projeto de lei que não é de agora, tem 20 anos que ele tramita, né, pelo Congresso Nacional, já teve várias críticas, já teve várias mobilizações nesse sentido, né? E esse pacote do veneno foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? Na calada da noite, como diz o povo, né? Foi em caráter de emergência, um projeto que muda radicalmente o processo de proteção, de segurança da saúde, da vida das pessoas, da segurança do ambiente, um projeto que centraliza no ministério, no único ministério que é o MAPA, né? Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, o MAPA, centraliza no nível de um único ministério a capacidade de liberar, coisa que a nossa legislação é uma das mais avançadas e ela se espelha em outros países, inclusive, que tem muito cuidado, né, também com a saúde e a vida. A nossa legislação, né, a atual que ainda não mudou. E ela, para ter um produto liberado, né, ele precisava passar por uma avaliação do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, o MAPA, do Ministério da Saúde, através da Anvisa, que faz uma análise toxicológica, ou seja, uma análise dos perigos e dos danos para a saúde das pessoas, e pelo Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, que faz uma análise dos danos para o ambiente. O que é que vai comprometer no solo, o que é que vai comprometer a vegetação, o que é que vai comprometer os rios, os lagos, as
nascentes, todos os reservatórios de água que a gente tem, o ar. Então, o IBAMA faz esse tipo de análise. E agora, com o pacote do veneno, esse controle, né, fica todo centralizado em um único ministério que sofre todo tipo de influência do agronegócio. E nos últimos 2 anos, já foram quase 1.400 agrotóxicos liberados. Muitos deles, como eu já disse e vou repetir, muitos deles são proibidos em outros países. São proibidos, inclusive, nos seus países de origem. O que são países de origem? É um país onde a indústria está centralizada, onde ele é produzido. Isso não existe. Então, esse pacote do veneno, hoje a gente tem, por exemplo, em relação à pulverização aérea, a gente tem um decreto-lei, a gente tem um conjunto de normas legais que estabelecem em que situações é permitida, como é permitido, né? Regula minimamente, controla, as pessoas têm que registrar o avião, o voo, o produto, etc. Com esse pacote do veneno, liberou geral. Ele não proíbe, é simplesmente omisso, né, em relação à pulverização aérea. Quando em todos os lugares do mundo hoje, digamos assim, a pegada, né, do mundo, dos países, sejam os países mais desenvolvidos, sejam os países mais periféricos, a pegada geral é uma pegada mais ecológica, mais pela vida, né? É estimular o consumo, né, de produtos orgânicos e agroecológicos. Aqui no Brasil está fazendo exatamente o oposto, está indo na contramão, né, do que o mundo está fazendo, né? Enquanto isso, a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PNAR, que você também citou aí, vem transitando desde 2016 a passos de tartaruga, se cria comissão e não avança no sentido de se garantir realmente que haja redução de agrotóxicos. Então, é uma inversão de prioridades, né? A vida nesse país, né, está totalmente deixada de lado. Esse pacote do veneno, que ele está dizendo, é um projeto de lei, o projeto de lei 6299, de 2002, como ela bem falou, que foi aprovado agora no início de fevereiro, entre dia 9 e dia 10, mais ou menos, de 2022, na Câmara dos Deputados. Seguiu, né? Vai ser votado no Senado. Nós estamos gravando esse episódio no finalzinho de fevereiro, para você que está nos ouvindo entender qual é o tempo, né? De onde a gente está falando temporalmente. A gente está gravando esse episódio no finalzinho de fevereiro. Então, neste momento em que a gente está conversando agora, ele segue para o Senado e ele ainda vai ser votado. Então, pode ser que quando você estiver nos ouvindo, a gente já tenha uma decisão do Senado aprovado ou reprovado. A gente torce para que ele seja reprovado, né? Porque, como o ID muito bem colocou, várias questões, né, estão em jogo com o que está sendo chamado de pacote do veneno. Inclusive, seria criado um registro temporário, né, para aqueles agrotóxicos que não tiverem sido aprovados, entre aspas, imediatamente. Seria criado um registro temporário permitindo a aprovação desses agrotóxicos desde que eles sejam registrados em pelo menos 3 países membros do OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que inclusive o Brasil não faz parte. Não faz parte, importante destacar. Né? Ele não faz parte, mas ele tomaria como regra, como base, ser aprovado nessa organização que o Brasil não faz parte, para ter um registro temporário aqui no Brasil, a possibilidade do aumento, né, e da perda de controle, digamos assim, né, da quantidade de agrotóxicos circulando e sendo utilizado aqui no Brasil é muito grande. E é uma coisa que a gente gostaria de chamar a atenção também, que já foi colocado aqui na nossa conversa, mas eu queria trazer de volta, é a mudança do nome agrotóxico para pesticida. A gente falou no começo, mas eu acho que vale a pena a gente frisar de novo, agrotóxico, por esse finalzinho tóxico, tem já uma ideia, um peso negativo, digamos assim, né, de que é algo ruim, que faz mal. E aí você dá o nome de agrotóxico para pesticida, de alguma maneira você diminui um pouco desse peso negativo, digamos assim, né? Quando você fala esse nome, isso também é um pleito desse projeto de lei. E também falou aí agora sobre Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, PNARA, acho que é assim que fala, né? Uhum. É um projeto de lei de número 6670 de 2016 que visa, entre outras coisas, né, reduzir gradualmente o uso de agrotóxicos, estimular essa transição orgânica e agroecológica, como a gente já falou aqui dos benefícios, né? Uma redução contínua e gradual da aplicação de veneno por
por aeronaves, que é um tema que a gente também já tratou aqui, visa reduzir cada vez mais o uso de agrotóxicos no Brasil para que a gente tenha uma situação de saúde, de economia, inclusive uma situação geral para a gente viver e usufruir do nosso país de uma maneira mais saudável, né? Só trazendo esses adendos de número de lei, etc. Quem estiver nos ouvindo, quiser pesquisar um pouco mais, já está sabendo. Como foi colocada essa questão de leis, a gente tem que destacar que Pernambuco tem avançado muito na política nacional de agroecologia, política estadual, né? Então, recentemente foi aprovado, né, uma lei estadual, né, de uma política sobre agroecologia. Alguns municípios têm se destacado, então a gente tem trabalhado lá na região de Bonito, né? Eu destaco a participação efetiva, né, da pessoa do Paulo Santana, né, que é do CERTA, e ele tem tomado à frente essa discussão, e Bonito tem uma lei municipal, né, que dentro dessa lei também está implementada essa questão da redução do uso do agrotóxico. Por exemplo, o município de São Benedito do Sul, aqui em Pernambuco, cidade que poucas pessoas conhecem, lá não tem Secretaria Municipal de Agricultura, lá tem Secretaria Municipal de Agroecologia, né? Então, veja, então, já é uma iniciativa, né, política que vai pensar realmente uma maneira sustentável de pensar o campo. Tem várias estratégias que a gente tem aqui, tem no Brasil, né? Eu gostaria de, inclusive, destacar, né, o papel da articulação do semiárido, que congrega várias organizações, né, não governamentais, notadamente, mas também tem apoio de setores de universidades, de instituições de pesquisa, enfim, né? E que por meio da ASA, né, e com apoio da Associação Brasileira de Agroecologia, enfim, a gente tem conseguido resgatar o que se chama das sementes crioulas, né? Então a gente tem várias situações, inclusive no semiárido. Quando uma pessoa pensa no semiárido, pensa assim, pensa seca, pensa falta d'água, só pensa miséria. Mas não é uma região que é extremamente rica e que as pessoas têm conseguido, né, desenvolver umas casas de sementes, né? Por exemplo, hoje, a base forte, uma grande fonte de alimentação para nós, nordestinos e mineiros, né, particularmente mineiros e nordestinos, é o milho. E hoje, quase toda a produção de milho, acho que Walter chamou a atenção para isso, quase toda a produção de milho hoje é um milho transgênico. O milho transgênico, como toda a produção transgênica de soja, usa muito veneno, porque boa parte das moléculas que são produzidas, elas são produzidas justamente na perspectiva de serem resistentes ao veneno, então dano a veneno. É tanto que depois que se abriu os transgênicos aqui no Brasil, o consumo de agrotóxicos no país assim, foi numa curva para cima, é lá em cima, né? O país é campeão há muitos anos, né? Por conta também disso. E aí, o que é que acontece? O milho transgênico, ele é um milho que, por exemplo, depende, né, das indústrias, porque as sementes são produzidas em laboratórios, né, e disponibilizadas, vendidas para os agricultores, diferentemente de antigamente. Como é que se fazia antigamente? Meu avô plantava milho, uma parte a gente consumia, outra parte ele guardava lá, para que no outro ano ele chegasse à época de chuva, ele plantava para ter feijão ou para ter milho na época de produzir o milho, né? E assim tinha milho, guardava nos silos, etc. Hoje em dia não, né? O agricultor faz como? Vai numa loja dessas que vende produtos agrícolas e compra a quantidade de milho que ele vai plantar, porque o milho é transgênico, a grande maioria. Então, um dos grandes desafios que nós temos é de resgatar essas sementes crioulas para garantir que a gente tenha, né, uma produção de alimento, né, de milho, feijão, etc., né, arroz, enfim, etc., que efetivamente, né, são livres de venenos e não são transgênicas. Então, a gente tem algumas casas, boa parte delas localizadas no semiárido, que é uma experiência bastante rica. A gente também tem crescido muito no Brasil, né, no mundo como um todo, mas no Brasil, e aqui em Pernambuco é exemplo, pelos interiores, né, com feiras orgânicas e agroecológicas, né, que são feiras extremamente importantes da gente também divulgar. Pode procurar na sua cidade, deve ter um cantinho que tem uma feira agroecológica em algum dia e que vendem produtos direto do agricultor, que é uma coisa muito boa. Os produtos orgânicos, os produtos das feiras agroecológicas são muito caros. É mentira. Tem vários trabalhos
trabalhos que mostram que eles ou são do mesmo preço ou são até 30% mais baixos. Agora, você não vai comparar com um produto que vende lá no supermercado de uma grande rede nacional. Mas cadê a reforma agrária? Cadê o homem do campo com direito à produção? Cadê? Mantém a exploração do homem do campo. Então, a gente precisa evitar essas coisas e garantindo essa aquisição de produtos saudáveis, seguros, né? Livres de venenos, livres de agrotóxicos nessas feirinhas. É uma estratégia fundamental para que a gente consiga manter uma produção saudável, para que a gente consiga manter o alimento na minha casa, na sua casa e na casa de toda a população. Essa é a única maneira, porque não existe saúde, né, se a gente não tiver terra para todo mundo. Não existe saúde se a gente não tiver uma produção agroecológica. Não existe. Bom, pegando esse gancho aí, hoje existe, né, dentro dos movimentos sociais já um coletivo que está produzindo milho crioulo, que é aquelas sementes nativas, né? Então a gente tem o fubá, né, o cuscuz de milho crioulo, né? Então é diferente se você olhar o cuscuz, o fubá que você compra no supermercado, vai ter o Tzinho de transgênico. Então observem isso, tudo que a gente está consumindo é transgênico, né? E também já foi constatado no último resultado do PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos em Alimentos, a presença de agrotóxicos no cuscuz também, no fubá de milho, né? Então vejam, e essa questão da transgenia, não é o milho mais cultivado, não é nem o transgênico, é o híbrido, é a questão de propagação da semente, é o milho híbrido, que é uma tecnologia que inviabiliza, não é, a propagação da cultura. Então ele não consegue, você consegue plantar a semente, né? Não consegue plantar aquela semente. Então a gente tem que resgatar sim essas variedades tradicionais, antigas, ancestrais, né, que estão na mão dos camponeses, nas mãos dos quilombolas, nas mãos dos indígenas, né? Para muita gente, orgânico é igual ao agroecológico e é diferente. Orgânico é uma forma de produção que não usa, né, essa questão dos produtos químicos, dos agrotóxicos, né? Mas não tem aquela visão para o lado social, por exemplo, que a agroecologia olha. Quando a sociedade começar a produzir orgânico, os grandes produtores, os grandes latifundiários vão produzir, já estão produzindo orgânico, entendeu? Então a gente tem que abrir o olho para isso. E o agroecológico não, né? Tem ali inserido várias raízes, né? Várias vertentes ali, que é o social, né? A família, a pessoa, a identidade de gênero, a cultura, a religiosidade, uma série de fatores que a gente faz esse olhar, né? Vamos dizer assim, integrado, essa visão sistêmica, global da coisa, tá? Infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim. Por nós, a gente ficava aqui muito tempo, tem muito pano para manga, né, nesse assunto. Mas antes da gente ir embora, a gente sempre pede aos nossos convidados indicações de onde a gente, também que está apresentando, e quem está nos ouvindo, pode saber um pouco mais sobre o tema que a gente está debatendo. Volta, você trouxe alguma indicação para a gente, de algum material onde a gente pode ter mais informações sobre agrotóxicos? Sim, eu gostaria de indicar dois sites, né, vamos dizer assim, embora o material que eu já passei para vocês sobre o veneno está na mesa, que dê também informações importantes a nível nacional, por essa questão de contaminação de agrotóxicos, né, no alimento, acessem a página da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, procurem o programa chamado PARA, Programa de Análise de Resíduos em Alimentos. Embora o resultado do PARA, nesse governo atual, né, que está publicando resultados que estão ocultos, muitas coisas importantes, mas não consegue esconder que, de fato, 60% do alimento vem contaminado, tá? E o outro seria também fortalecendo, não é, essa comercialização das feiras agroecológicas do estado de Pernambuco, dizer que a sociedade tem a oportunidade de consumir um alimento, não é, saudável, que a gente chama comida de verdade. A professora Mônica Cox, aí da Federal, né, da UFPE, que é parceira nossa, esse termo aí, comida de verdade, a gente diz que a produção agroecológica das feiras, além de elas serem certificadas, né, através de um processo, né, de certificação coletivo, que é a OCS, que é vinculada à Câmara, à Comissão de Produção Orgânica do Estado de Pernambuco, no qual eu faço parte, que é a CEPORG, ela sofre fiscalização da ADAGRO, né, que é a Agência
Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Então, olhem o site da Adagro e muita gente ainda duvida que a produção agroecológica não seja de produção orgânica e agroecológica, mas desde 2017 a Adagro ela monitora as feiras fazendo análise dos produtos orgânicos. Tem resultados negativos? Tem agricultor que pega um produto não orgânico e coloca na feira. Esse é notificado, é investigado e ele pode ser expulso da feira. Mas 99,9% dos produtos que estão ali são certificados e sofrem fiscalização, atestando que ali não tem veneno, tá? Então, entrar no site da Adagro e verificar os resultados para vocês verem, né, que 99% do produto realmente é orgânico, é agroecológico, é saudável. Ótimo. E Dê, fique à vontade agora para dar as suas indicações, viu, para quem está nos ouvindo. Eu queria, então, sugerir um site da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, que produziu, junto com várias organizações, um dossiê que chama Dossiê Abrasco de Impacto dos Agrotóxicos na Saúde. Esse dossiê também está disponível lá no site da Abrasco. Você baixa um livro, é gratuito, né? Um outro site que eu acho muito importante é o site da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, que é o contraosagrotóxicos.org, né? Que também disponibiliza, inclusive, além desses documentários de Silvio Tender, tem alguns outros documentários, né, que estão lá disponibilizados. Isso é bem interessante e livre acesso também. Eu acho que esse livro que você falou, né, de Larissa Bombardi, que é o da Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil, o Conexões com a União Europeia, que ela faz, né, um panorama geral, acho que é muito interessante, né, porque ela traz vários, né, mapas, né, inclusive mostrando as concentrações de óbito, de consumo, etc. Tem uns atlas é muito bacana também, e ele está disponibilizado online, né, e fazendo propaganda da casa, né, a gente organizou um livro também, que foi publicado, se eu não me engano, em 2018, eu agora me esqueci, que chama Saúde do Campo e Agrotóxicos, Vulnerabilidades Socioambientais, Políticas Institucionais e Técnico-Metodológicas, foi publicado pela editora da UFPE, e ele está disponibilizado tanto no site da editora da UFPE, quanto no site do Instituto Agil Magalhães, da Fiocruz Pernambuco, aqui, e é também, né, de livre acesso, está disponível gratuitamente. Tem um outro livro que saiu, é um outro dossiê, que é um dossiê específico para esse momento agora que a gente está vivendo, do Pacote do Veneno, que é um livro que faz toda uma reflexão crítica sobre o processo de regulação de agrotóxicos, né, e sobre todos os danos e riscos, principalmente para a saúde e ambiente, né, vindo com caso, né, esse Pacote do Veneno venha de fato a ser aprovado. Porque a gente tem uma grande esperança de que ele não seja aprovado no Senado, né? Rapidinho, se eu não falar, o meu coletivo vai... Não, por favor, pode ficar à vontade, pode indicar. Né? Então, dentro dessas indicações e também dentro desse estilo, né, de comunicação, nós temos no Núcleo de Agroecologia e Campesinato uma rádio web, que é a Rádio Web Agroecologia. Inclusive, nós utilizamos a sua rádio web como pesquisa para esse episódio. Então, nós temos podcasts e séries, e dentre as séries eu destaco a Dicas Agroecológicas, que a gente tem a participação tanto de agricultores que tiram dúvidas, fazem questionamentos, e de consumidores também que fazem alguns questionamentos em relação aos produtos, né, agroecológicos que são comercializados nas feiras. E se inscrevam no canal lá e terão acesso a todas as atualizações também, fazendo nossa propaganda. A gente, como eu disse, a gente utilizou o canal, já se inscreveu. Você que está nos ouvindo, se inscreva também. E todas essas indicações, todas, a gente disponibiliza o nome bem direitinho descrito, onde encontra, nas nossas redes sociais. Vai estar lá os posts, cada indicação com um postzinho diferente, né, de onde acha o nome. Então, se você perdeu alguma coisa, não deu tempo de anotar, porque às vezes é muito rápido ou está fazendo alguma outra coisa, não se preocupe, não se aperreie, como a gente diz aqui em Pernambuco. Vai estar tudo disponibilizado nas redes sociais. No Instagram, além de estar postado no feed, a gente tem lá um destaque, indicações, vai ter essas indicações e todas as indicações dos outros episódios, então você pode sempre que quiser ter acesso a uma indicação que foi dada em qualquer episódio do Desteoriza, você pode ir lá,
conferir. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Quero agradecer demais a participação de vocês. Foi uma conversa muito rica. Eu mesma aprendi muito. Eu acredito que Felipe também aprendeu muito. A gente pesquisou para fazer esse programa, obviamente, mas saímos muito mais ricos dessa conversa. Gostaria de agradecer demais a participação de vocês. Ok, eu particularmente agradeço mais ainda, porque é uma oportunidade que a gente tem de estar chegando, né, aonde muitas vezes a gente que está mais na academia não consegue chegar, né, e essas ferramentas todas, né, com pessoas jovens como vocês que dominam cada vez mais essas coisas, né, a gente consegue levar mensagens, né, e eu acho que a nossa mensagem final é essa, uma mensagem de que a gente precisa buscar, né, proteger a vida, proteger a saúde, né, e se livrar de agrotóxicos. Então, chega de agrotóxicos, né, pela vida, né, vamos resgatar a saúde, a vida e garantir a segurança e soberania alimentar para toda a população. Bom, eu também gostaria de agradecer, é muito especial esse debate, momentos enriquecedores, né, para a gente, e também discutir esse impacto, né, do agrotóxico, né, na população, não só o risco, né, que foi debatido aqui, que as pessoas se alertem a isso, né? Infelizmente, hoje há uma cultura, né, de que o agrotóxico não mata. Há uma campanha de subestimação, não é, dos efeitos dos agrotóxicos. E como o Ide falou, as pessoas só veem o prejuízo quando o problema já está muito avançado, não é? Então, a quantidade de resíduo que a gente quer em um alimento é zero, é sem resíduo. Não existe limite máximo permitido, não é? A gente quer zero. Então, chega de agrotóxico, que agrotóxico mata, tá? Infelizmente, a gente tem uma formação técnica, né, muito ligada ao método hegemônico, que é aquela agricultura convencional, em que valoriza muito o viés econômico. E a gente trazer esse debate do agrotóxico de outra maneira, não é, com um olhar, não é, como o Ide falou, a gente vai debater agrotóxicos, a gente sempre vai associar ao agronegócio, porque é intimamente ligado, não é? Mas, infelizmente, isso atinge a população. Então, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada a vocês. Vamos embora, Felipe. Obrigada pela participação e pela companhia aqui comigo também nessa apresentação. É isso aí, pessoal. Agradeço também de forma gigante. Aprendi muito aqui conversando com vocês. E é como Laís já tinha comentado, a gente tinha pesquisado antes, mas aí ouvindo a voz da experiência é muito mais interessante, né? A gente aprende muito mais. E aí a gente espera que você que está nos ouvindo, depois dessa conversa toda, também tenha aprendido mais sobre agrotóxicos, como os nossos convidados colocaram. Vamos ficar atentas e atentos a essa substância, ao que a gente coloca na nossa mesa, ao que a gente consome. E se você curtiu esse episódio ou quer saber mais detalhes sobre o programa ou qualquer outro episódio que a gente tenha colocado no ar, confere o @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. O episódio de hoje ele foi apresentado por mim, Felipe Silva, e por Laís Ferreira. Teve a produção e trabalhos técnicos de Jonas Lucas Vieira e Laura Marinho. O Desteoriza é um podcast produzido pela Diretoria de Comunicação da UFPE e a gente te espera no próximo episódio. Até lá! Tchau, tchau!